A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por suas comissões de Justiça Restaurativa, Igualdade Racial, Mulher Advogada, Diversidade Sexual e de Gênero, Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, Direito Penal, Direito Sistêmico, Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Processo Penal, Direitos Humanos, Advocacia Assalariada, Política Criminal e Penitenciária, Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, Direitos dos Animais, Acadêmico e da Acadêmica de Direito, e dos Direitos dos Imigrantes e Refugiados, todas da OAB São Paulo, tenho a honra de recebê-los para o 16º dia do Congresso Internacional de Justiça Restaurativa, Discursos Dominantes e Caminhos de Resistências e Potências, que conta com o apoio institucional da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, da Associação de Juízes para a Democracia, Asa Branca, Criminologia, CDHEP, Comissão Guarani e Virupa, GEJUR UEGP, Humana Arte, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Instituto Ela Educa, Justiça Restaurativa Crítica, Carutana, Mulheres de Pedra, Núcleo Mandela, Nujurez USP, Pastoral Carcerária, Periferia Segue Sangrando e Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio. Este evento conta com os seguintes patrocinadores: Matos Filho, Veiga Filho, Marrei Júnior e Quiroga Advogados, Fábio Delmanto Advogados, Malheiros Filho, Mediolaro e Prado Advogados, Itapera Taperá. Para os que nos assistem pelo YouTube das comissões da OAB São Paulo, o link para requerimento do certificado será disponibilizado nos comentários da transmissão ao vivo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual e a presença de todos os participantes. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Silvia Vieira, advogada, consultora em Justiça Restaurativa, Direitos Humanos, Mediação de Conflitos, Educação para a Paz e Cultura de Paz, com 20 anos de atuação nessas áreas, fundadora da Humana Arte, Diálogo e Convivência, militante LGBTQIA+, lésbica e membro da Comissão de Justiça Restaurativa. Doutora Silvia, a palavra é sua. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos que estão aqui com a gente em mais essa manhã do Congresso Internacional de Justiça Restaurativa, Discursos Dominantes e Caminhos de Resistência e Potência. Então, agradeço a presença de todas para pensar aqui resistência e potência no campo do fazer e do pensar a justiça restaurativa. Antes de começar e apresentar os palestrantes dessa manhã, dessa especial e importante mesa, eu gostaria de fazer e compartilhar com vocês um posicionamento. A Comissão Especial de Justiça Restaurativa da OAB de São Paulo repudia a perseguição política por motivação ideológica contra Paulo Lima, o Galo, e sua esposa Jéssica, e repudia eventual expedição de mandado de prisão contra Bill. O bem jurídico da liberdade de um ser humano não pode ser valorado em detrimento a uma estátua de um genocida que simboliza violência, assassinato e estupro e escravização de indígenas e sequestrados de África. Já passou da hora de termos estátuas, ruas, nomes de instituições públicas que homenageiam genocidas, ditadores, dentre outros violadores de seres humanos. Passou da hora de São Paulo abrir mão da palavra Bandeirantes, que ainda é usada como palavra de orgulho em relação a São Paulo, quando deveria simbolizar para a história vergonha e alerta para que os efeitos nefastos das escravizações no Brasil sejam levadas mais a sério e estancadas
de uma vez por todas. Antes também de começarmos as apresentações de hoje, eu gostaria de lembrar, em nome da comissão, em nome da organização do Congresso, a todos que nos assistem, que é de extrema importância a inscrição solidária a quem possa fazê-lo para a realização desse congresso. É possível se inscrever mais de uma vez, se você já fez a sua inscrição gratuita e quiser ajudar. Escritórios e instituições que queiram patrocinar, a gente pede que entrem em contato com a organização. Informamos também que toda a programação de encerramento do Congresso do dia 30 será em outro canal do YouTube da Comissão de Cultura e Eventos da OAB-SP. Para quem quiser acompanhar a programação atualizada e todas essas informações que eu acabei de passar, elas estão no Instagram da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB São Paulo, que é @justica.restaurativa.oabsp. Então, eu gostaria hoje, com muita felicidade, muito ânimo, de receber aqui para essa mesa Caminhos para Enfrentar a LGBTQIA+, fobia, antipunitivismo e justiça restaurativa, os palestrantes Alessandra Tavares, que é mestranda em antropologia e educadora social, atua na formação de gestores escolares e educacionais, professores e facilita práticas circulares e formação em justiça restaurativa. Alexandra Costa, graduanda do Instituto de Psicologia, UFRJ, e pós-graduanda em Ciências Criminais, pesquisadora de temas sobre gênero e sexualidade, idealizadora do projeto no Instagram Self-Psicologia, Transcendendo o Ser. Alexandre Nogueira Martins, ativista LGBTQIA+, e abolicionista penal, mestre em Sociologia e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Carolina Fetir, ativista LGBTQIA+, psicóloga, professora e facilitadora em Justiça Restaurativa, mestranda em Educação Sexual pela Unesp e integrante do Nujures, USP, e Sulamita Assunção, conselheira do Conselho Regional de Psicologia, gestão 2019 a 2022, mestrado em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, possui graduação em Psicologia pela Universidade Paulista, atua com a juventude, famílias, mulheres e comunidade LGBTQIA+, em uma abordagem interdisciplinar, apoiada principalmente na psicologia social, na justiça restaurativa, educação popular e pedagogia do teatro do oprimido, para contribuir com a compreensão da dimensão social de gênero, classe, raça, sexualidade e territorialidade presentes no contexto em que vivemos. Então, para iniciarmos, para começarmos, passo a palavra para Carolina Fetir. Bom dia, Carolina. Bom dia, estão me ouvindo bem? Sim. Eu quero começar, é claro, dizendo que estou extremamente honrada de estar fazendo parte dessa mesa com pessoas incríveis. Arrepiei com essas apresentações. E agradecer também, principalmente ao Alexandre, por ter me considerado para estar nesse espaço. Para iniciar minha fala, eu quero primeiro fazer um panorama de como está o Brasil no sentido da convivência com pessoas LGBT e passando pela LGBTfobia. Então, somos um país LGBTfóbico, e isso se intensificou com as eleições de 2018. Então, temos um presidente declaradamente LGBTfóbico, que, com o governo LGBTfóbico, que, quando não negligencia as pessoas LGBT, as ataca. Temos como exemplo, ano passado, que a ministra Damares tinha uma verba grande para políticas públicas para pessoas LGBT, e esse dinheiro não foi utilizado, e principalmente em meio a uma pandemia, onde as pessoas vulneráveis, os grupos vulneráveis, ficaram muito mais vulnerabilizados.
É importante fazer esse panorama. Temos, por exemplo, pessoas trans que já estão refugiadas em países que consideraram o Brasil extremamente perigoso para essas pessoas. Por isso eu acho importante fazer esse panorama e para a gente pensar o quanto um presidente LGBTfóbico, um governo LGBTfóbico, legitima ações LGBTfóbicas. Para refletir como isso afeta a vida das pessoas LGBT, como isso afeta nas falas LGBTfóbicas, nos ataques e nos assassinatos. Lembrando que o Brasil está no ranking, no topo do ranking de países que mais matam pessoas trans e travestis, né? Principalmente mulheres trans e travestis. Isso de acordo com a ANTRA, que é a Associação Nacional de Pessoas Trans e Travestis do Brasil, que faz um dossiê anual sobre essas violências. Então, são crimes que não são, se já não fosse bastante assassinato, são assassinatos marcados por crueldade, são crimes de ódio. E trazendo o dado de que só no primeiro semestre desse ano, 80 pessoas trans foram assassinadas. Também com esses aspectos de crueldade. Só um minuto, porque a minha tela aqui travou, eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Estamos sim, Carolina. Pode Tá continuar. bom. Tá ótimo. Tá bom. Então, pensando nesse panorama, e não só, eu preciso destacar aqui que não só pessoas LGBT, né, mas indígenas sendo atacadas, pessoas negras, mulheres e tantos outros grupos que são historicamente negligenciados no nosso país. Então, eu inicio minha fala dizendo que eu estou falando em nome dessas mulheres trans e travestis que foram assassinadas. A gente precisa lembrar disso, a gente precisa falar sobre isso. E também honrando a vida de todos que lutaram pelos direitos LGBTQIA+, ao longo da história, das pessoas que foram assassinadas fisicamente, mas também simbolicamente, que tiveram as suas vivências deslegitimadas, e também honrando aqui as parlamentares que entraram nas eleições de 2018, mas também do ano passado, Érica Hilton, Érica Malunguinho, Caroline Ara e tantas outras mulheres trans e travestis que conquistaram esse espaço, que a gente também precisa ter esse momento de celebração. Posto tudo isso, o primeiro questionamento que eu faço para vocês, que eu acho que eu tenho mais questionamentos do que respostas, por que a gente não fala sobre a comunidade LGBTQIA+, nos espaços de JR? Há um silêncio, não só em termos de pesquisas, de estudos voltados para a justiça restaurativa, mas também nos espaços de prática, né, onde são feitas as práticas de justiça restaurativa, seja na justiça, seja na comunidade, e também um silêncio, um vazio nos documentos normativos aqui no Brasil. E a quem serve esse silêncio? Qual é o efeito desse silêncio? A gente precisa pensar que a JR traz uma possibilidade infinita de atuações, principalmente quando se diz respeito a grupos minoritários e violências estruturais. Vide aí o crescimento de práticas e de pesquisas voltados para a violência doméstica, violência de gênero, por exemplo. Então, se nós formos pensar na JR com pessoas LGBTQIA+, podemos pensar desde o que eu acho que o Alexandre vai aprofundar na fala dele, então eu vou só passar por cima, que temos a criminalização da LGBTfobia e como isso está sendo conduzido. Então, a gente precisa pensar que temos aí desde um apagamento de dados, então não se registra os crimes como LGBTfobia, isso está sendo muito difícil de se colher dados, né, o que seria importante para exigir políticas públicas, mas quando isso é feito? Aí vamos falar sobre punição versus responsabilização. Como é que uma punição vai causar algum tipo de transformação em termos de LGBTfobia? Como que um encarceramento, uma pena alternativa vai fazer uma pessoa parar e pensar, nossa, eu fiz errado? Ou, nossa, realmente as pessoas LGBT são pessoas, o que eu fiz foi cruel.
A gente sabe que isso não acontece. Então, pensar na responsabilização, a JR como responsabilização desses agressores, dessas pessoas que praticam essas violências. E por que isso não está sendo feito? A gente tem a JR como terreno fértil para a responsabilização, para o cuidado com a vítima, e aí é uma outra opção muito importante. Por que não um cuidado com as pessoas LGBTQIA+, um espaço de escuta, um espaço para uma construção de comunidade também. Pensando na JR aí no paradigma do diálogo, no paradigma da coletividade, por que não fortalecer a comunidade LGBT e não só a comunidade num todo, trazer um espaço para diálogo e empatia, onde essas pessoas sejam ouvidas. Porque a gente não dá voz para ninguém, essas pessoas têm voz, o problema é que a gente não ouve. Então, a JR, criando esse espaço da escuta para essas pessoas que acabam sendo negligenciadas e não escutadas. Desculpa. E dois questionamentos importantes também que eu trago, né? Como as pessoas LGBT acessam a justiça restaurativa? E aí, pensando LGBTQIA+, essa sigla tão grande, e a gente precisa pensar que também tem um abismo entre essas vivências, né? Eu falei isso outro dia aqui no Congresso também, no GT, mas a diferença de vivência de um homem gay branco, por exemplo, e uma travesti negra. Então, como que uma travesti negra vai acessar a JR? E não só acessar, né? A gente fala muito da seletividade da JR, mas não só para quem acessa, mas quem constrói. Nós não podemos repetir essa lógica hétero, cisnormativa, branca, e também de quem tem acesso ao ensino superior, de que apenas essas pessoas vão ser facilitadores, apenas essas pessoas vão estar construindo a JR. A gente precisa de diversidade na construção da JR brasileira. Então, onde estão essas pessoas? Pensando nisso, a JR precisa estar comprometida com a diversidade. A JR é para todos, não é só para as pessoas que já normalmente ocupam espaços de poder. A gente precisa quebrar com essa lógica do poder e das normas. A JR se faz questionando os mecanismos de opressão, questionando as normas. Dessa forma, né, eu acredito que eu já posso finalizar minha fala, mas eu faço esse apelo para vocês de falarem sobre isso nos espaços que vocês ocupam, seja de JR ou outros espaços. Falar sobre isso nas práticas restaurativas, nas práticas circulares, na comunidade, falar sobre isso no judiciário, falar sobre isso na academia. A gente precisa estar lembrando o tempo todo de que o Brasil é um país extremamente LGBTfóbico, que vidas estão se perdendo todo dia e que a JR é uma ótima ferramenta de transformação social que pode atuar no enfrentamento dessa LGBTfobia. Então, eu faço esse apelo por uma JR no enfrentamento à LGBTfobia, mas também no enfrentamento ao racismo, ao machismo, ao classicismo. É uma JR comprometida com a diversidade, com os direitos humanos, e é uma JR que eu vejo que esse Congresso trouxe o tempo todo, uma JR comprometida no enfrentamento a todo tipo de violência e opressão, e principalmente uma JR comprometida com a reparação histórica, né, para a gente pensar em quantos corpos, quantas vidas foram cessadas por conta de preconceito, poder, capital. E eu encerro a minha fala, agradeço esse espaço, estou muito curiosa para ouvir a fala dos outros, e encerro dizendo fora Bolsonaro. Obrigada, passo a palavra. Obrigada, Carolina, que bela fala inicial, que bela forma de abrir esse encontro de hoje. Gosto muito, só para tecer alguns comentários, né? Gosto muito da companhia das perguntas e dos questionamentos, né? Acho que na justiça restaurativa a gente vai encontrando respostas e essas respostas vão nos trazendo mais questionamentos e assim a gente segue caminhando. Gosto muito desse chamado pelo posicionamento urgente,
né, que nós, guardiões, facilitadores da justiça restaurativa, precisamos nos atentar, justamente para que a gente não permita permanência de violência, permanência de silenciamento. E lembro de uma fala de uma palestrante mexicana aqui nesse congresso, Mariana Moura, que ela disse que como se nomeia a violência, direciona como se faz a justiça. E também gosto dessa finalização sobre a reparação histórica, né? Porque, afinal de contas, se a gente está falando de restauração, a restauração ela é individual, mas também social, histórica, né? Então, para continuarmos com as reflexões, passo a palavra para Alexandra Costa. Bom dia, Alexandra. Bom dia, Silvia. Bom dia a todos, todas e todes que estão nos assistindo aqui. Agradecer a fala da Carolina, me senti muito representada e honrada por ouvir, principalmente a questão da reparação histórica, é realmente muito importante. E a minha fala neste espaço aqui, eu já vou avisando logo, eu estou aqui para criticar, eu estou aqui para colocar fogo no parquinho, tá? Porque é isso que a gente tá aqui para isso, né? Eu venho percebendo que a justiça restaurativa, na sua maior parte, né, se for colocar em números, 95% ela é destinada e utilizada em pessoas cisgêneras, né? E pessoas não cisgêneras, né, acabam sendo excluídas dessa prática que é tão importante, que se mostra tão importante e necessária nessas realidades. Então, eu vou começar a minha fala falando sobre isso, sobre essa crítica da justiça restaurativa, né? Quando eu comecei a estudar, né, sobre a justiça restaurativa, eu tinha uma visão muito romantizada da justiça restaurativa, sabe? Nossa, a salvadora da pátria, aquela que vai chegar junto e vai falar, não, você está errado, é isso que a gente tem que fazer e vai gerar uma revolução, né, bacana. Mas não é isso que acontece. Né? E eu gostaria de começar o meu discurso fazendo uma crítica à romantização da justiça restaurativa. A justiça restaurativa é uma ferramenta complementar ou ela é uma ferramenta alternativa à justiça tradicional? Bem, é bem comum que o sistema de justiça tradicional não sustenta questões de gênero e sexualidade. Mas até que ponto a JR soaria como salvadora da pátria, por exemplo? Será que a JR realmente dá conta do recado se nem a justiça tradicional consegue dar conta do recado? É importante ressaltar que a aplicação da JR, né, ela requer cursos capacitativos para o maior aproveitamento do processo restaurativo. E a falta desses cursos capacitativos não seria mais uma forma de reproduzir a violência, assim como a justiça tradicional também reproduz? Podemos dizer também que a justiça do nosso Brasil ela é falha. Então, por que a justiça restaurativa não seria diferente? Né? Talvez pela justiça tradicional vier com o peso de querer punir como forma de reparação aos danos causados na sociedade, talvez por uma maneira de não querer salvar a sociedade em si, mas somente mostrar à sociedade que existe um sistema que funciona, né? Existem N razões, e aí eu não quero ser incisiva em nada, só estou aqui levantando questionamentos, porque é isso que a gente precisa fazer, e toda justiça, né, ela é falha, inclusive a justiça restaurativa. Mas as duas juntas, elas podem fazer a diferença, pois enquanto uma ela foca no processo burocrático, a outra vai focar no processo humanitário. Então, assim, essas minhas reflexões, né, elas se deram através da apresentação do artigo de ontem, onde eu apresentei... De ontem não, foi de ontem, onde eu apresentei o meu artigo sobre manejo da justiça restaurativa linkado à psicologia jurídica, né, e eu tive essas reflexões e gostaria de trazer para vocês. Bem, acerca da criminalização da LGBTfobia, né, LGBTQIA mais fobia. Então,
A criminalização da LGBTQIA+fobia, né, ela é um debate recente e podemos dizer que ela permeia através de duas vertentes. A primeira delas é a promulgação dessa criminalização pelo Poder Judiciário, mas existem debates entre a bancada judiciária que essa função deveria caber ao Poder Legislativo, né? Afinal, por que decidir algo que ainda não foi intitulado como lei no início? Ou seja, é uma decisão jurisprudente que tem menos peso e é reversível se comparado ao Poder Legislativo. E aí a gente pode entrar no seguinte questionamento. Seria por isso, talvez, que a criminalização da LGBTfobia não se sustenta na prática? Todavia, ainda que a classe minoritária ela não consiga superar o sistema que estão inseridas, a gente não pode deixar de considerar como marco histórico brasileiro essa criminalização. Ela é importante, ela é necessária, mas além de ser uma linda conquista, uma conquista necessária, uma conquista importante para essa população LGBTQIAP+, nenhum desses poderes republicanos está a serviço de uma transformação profunda, muito embora existam medidas progressistas aí para isso, né? E a segunda das vertentes, elas têm correntes no antipunitivismo e no abolicionismo penal. Como é que se dá isso? Né? Elas se enraizam na ideia de que o sistema penal ele não transforma a situação de violência e o preconceito à população LGBTQIAP+. Pelo contrário, esse sistema reforça essa violência, reforça esse preconceito. Não é criando um novo tipo penal de lei que o problema será solucionado, só aumentará ainda mais o encarceramento e a política de punição em massa. É também importante que a gente diga que o preconceito contra pessoas não normativas, né, que é o que como a sociedade entende, esse preconceito ele só foi criminalizado por quê? Porque existe na sociedade um fator que luta para manter a norma social, aquela que exclui, uma norma que exclui e uma norma que desumaniza. A forma que o sistema penal tem de responder a isso, criando mais métodos que aprisionam, é uma forma de fugir desse padrão social. Né? O preconceituoso ele pode ir preso por praticar crimes de ódio, crimes de tortura, crimes de violência, mas ele continuará praticando na prisão quando uma pessoa LGBTQIAP+, for presa. Então, cria-se um apartheid de realidades sociais, onde o único fim é o reforço e a manutenção desse ódio. Né? E é nesse sentido que a gente entra nessa questão antipunitivista, né? O antipunitivismo, gente, ele não leva em consideração as necessidades... Perdão. O punitivismo, né? Confundi aqui os conceitos. O punitivismo não leva em consideração as necessidades e sentimentos de quem foi afetado, exceto quando existe um desejo de vingança que eventualmente será atendido. Mas que esse desejo de vingança ele não resolve a situação de fato. E não resolvendo essa situação de fato, ela poderá se repetir cada vez mais. Coisa que acontece muito nas prisões, tanto masculinas quanto femininas, principalmente as masculinas, né? E uma das estratégias antipunitivistas é colocar a pessoa afetada, neste caso, pessoas LGBTQIA+, como protagonista, bem como sua relação com a pessoa que a afetou. Ora, nessa relação aqui, é necessário entender, ouvir e considerar as necessidades da vítima. Quem é exposto à violência e ao preconceito é um sujeito complexo, com sua subjetividade, que deve ser analisada, que deve ser validada pelos facilitadores e mediadores restaurativos, bem como a subjetividade do autor da violência. E outra, não se quer aqui olhar o autor do crime com pena, tá? Não estou fazendo isso. Mas sim trabalhar respostas alternativas que o permita ressignificar as raízes da violência. Então, é isso que o antipunitivismo, aliado à justiça restaurativa, vai tentar fazer, né? Então,
para finalizar a minha fala, eu gostaria de compartilhar com vocês um artigo bem informal, né, que eu escrevi. Eu mando aqui no chat, Silvia? Pode mandar que a gente compartilha com quem está assistindo pelo YouTube. Tá bem. Já mandei o link. Então, para terminar minha fala, né, eu gostaria de focalizar, né, na questão das pessoas trans e travestis, né, principalmente pessoas trans e travestis em situações de cárcere, né, onde existe muito essa questão da reprodução do preconceito, principalmente reprodução do preconceito e violência cis-heteronormativa. Né? Então, eu gostaria de terminar a minha fala falando da decisão do STF, né, sobre gênero das meninas trans e travestis nas prisões. Né? Basicamente, foi uma decisão onde o ministro Barroso, do STF, ele disse que mulheres trans e travestis poderiam passar a optar a ficar na cela masculina, não somente na cela feminina. Mas aí eu fiquei pensando, essa decisão não seria uma forma de transfobia velada ou uma forma de doutrinação cisnormativa? Porque, parando para pensar, existem muitas razões, né, com base cisnormativas ou não, para considerar a possibilidade de que mulheres trans e travestis possam optar pela cela masculina. Não é possível afirmar com exatidão, né, até porque eu não estou na cabeça do ministro da STF, mas a gente pode estimar um olhar que parece distinguir mulheres trans de mulheres cisgêneras. Por que as mulheres cisgêneras, por que as mulheres trans podem optar pela cela masculina e as mulheres cisgêneras devem permanecer na cela feminina? Percebem o nível de preconceito velado, talvez? Transfobia velada? Doutrinação cisnormativa? É isso que esse meu artigo vai tratar. Né? Então, percebam que entre o pode e o deve existem, querendo ou não, margens sociais, como se a mulher trans e travesti apresentasse marcadores que podem ser masculinos e perigosos a mulheres cisgêneras. Né? Então, assim, né? Esse foi um artigo que eu fiz, né, foi um artigo bem informal, né? Basicamente, eu coletei dados de mulheres trans e travestis, e eu perguntei, moça, se você fosse presa, qual cela você gostaria de ficar? Pasme, gente, a maioria disse masculina. E por que isso, né, gente? Uma pessoa que se identifica com o gênero feminino vai optar pela cela masculina. Existem N razões, e essas razões estão expostas no meu artigo, né? Para quem quiser ler, eu não vou me estender muito, mas eu gostaria de finalizar a minha fala sobre essa questão, aproveitando o gancho da reparação histórica que a Carolina levantou, é bem isso, né? As pessoas trans e travestis estão aí na luta desde a ditadura, antes da ditadura, e principalmente algumas no período colonial, como tem ali a Chica Monicongo, que foi a primeira travesti reconhecida e datada, estudada nas épocas de 1500, muito antiga. E questões de pessoas LGBTs também estão aí na luta para a garantia dos seus próprios direitos enquanto seres humanos, enquanto seres civis. Né? Então, estamos aqui debatendo sobre uma justiça restaurativa que pode ser complementar, né, à justiça tradicional, e essa complementaridade ela pode ser eficaz para que essa reparação histórica consiga ser feita da melhor maneira possível. E elencar, né, que dentro dessa sigla, dessa comunidade LGBTQIA+, existem pessoas que não são cisgêneras, né? E é importante que facilitadores e mediadores restaurativos reconheçam que não necessariamente uma prática restaurativa vai ser a mesma para uma pessoa cisgênera. Vai ser diferente para uma pessoa não cisgênera, porque são realidades diferentes. Então, é muito importante
que a gente tenha isso em mente, né, e reforçar cada vez mais que pessoas LGBTQIA+, estão aí lutando pelos seus direitos, para conseguirem reparar aquilo que a história delas já dizem por si, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Beijo. Obrigada, Alexandra, pelas pontuações importantes, contundentes, as reflexões que nos alimentam a todos, né, que estamos pensando a justiça e fazendo a justiça restaurativa. Eu friso, né, uma fala sua que eu acho que é importante frisar para todos nós, que é quando você trouxe, né, que nenhum desses poderes está a serviço de uma transformação profunda, ainda que haja muitas políticas progressistas, né? Então, acho que é isso, né? É falar do que nos funda, né? E do que funda essas construções, e é a partir daí que a gente pode construir outras realidades, né? Então, te agradeço mais uma vez. Passo a palavra agora para Alexandre Martins. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Silvia. Bom dia a todos que estão aqui assistindo essa mesa. Quero começar agradecendo o convite para poder estar aqui com vocês hoje. É uma grande alegria poder ter essa discussão aqui com vocês. Vou trazer algumas reflexões que vêm da minha trajetória como ativista, tanto ativista LGBT quanto ativista abolicionista penal, e a minha pesquisa de mestrado, que se voltou para entender as estratégias de luta contra a LGBTQIA+fobia que foram construídas no ativismo LGBT brasileiro. E uma aposta política e intelectual da qual eu faço parte em caminhos antipunitivos de enfrentamento da violência. E é importante também começar essa fala reforçando a nota que a Silvia leu no começo dessa mesa, liberdade para Galo e liberdade para Jéssica. Eu estruturei a minha fala em 3 partes. Como é uma mesa para a gente pensar caminhos para enfrentar a LGBTQIA+fobia, pensei em começar dando alguns elementos de um diagnóstico sobre o que seria a LGBTQIA+fobia, no sentido de como que ela opera dentro de uma perspectiva mais social, sociológica, que é de onde vem a minha formação. No segundo momento, pensar que caminhos têm sido construídos para se enfrentar essa realidade LGBTQIA+fóbica, para então, numa terceira parte, fazer uma conclusão de aposta nos caminhos antipunitivos. Então, vamos lá. Primeiro que, para a gente entender LGBTQIA+fobia, eu acho que a gente poderia ser importante começar deslocando a compreensão de que LGBTQIA+fobia seria uma questão de atos de indivíduos que são muito preconceituosos, que odeiam muito LGBTs, e que quando a gente fala de LGBTQIA+fobia, é sobre isso que a gente está falando, sobre ódios dentro do coração de algumas pessoas ali no todo social. É um fenômeno muito mais complexo que a gente está falando, quando a gente trata disso. A gente está falando de uma violência que é fundamental para a reprodução de sistemas cisnormativos e heteronormativos que estruturam a nossa sociedade. Quando eu digo um sistema cisnormativo, quer dizer que está reproduzindo o tempo inteiro que a cisnormatividade é a norma, que todo mundo tem que ser cisgênero e que se pressupõe que todos os corpos vão ser cisgêneros. E heteronormatividade, que se supõe que todos os corpos vão ser heterossexuais e vão ter uma conduta heteronormativa. LGBTQIA+fobia é a violência que faz com que essa reprodução siga o tempo inteiro, se refazendo e se apresentando como se fosse natural, como se fosse da natureza das coisas, que as pessoas fossem cisgêneras e heterossexuais. E não que, na verdade, muita violência se produz desde que a gente nasce, desde antes da gente nascer, inclusive, para que os nossos corpos, nossos sujeitos, como a gente se pensa no mundo, vá sendo estruturado dessa maneira. Desse modo, quando a gente está falando aqui de enfrentar LGBTQIA+fobia, a gente está falando mais do que enfrentar uma coleção de casos individuais de agressão. A gente está falando de desigualdades estruturais e opressões estruturais, que fazem com que, independente de ter escutado um xingo na rua, ter levado um soco na cara, individualmente, a gente tenha várias pessoas dissidentes sexuais de gênero, sobretudo as pessoas trans, enfrentando violências nas escolas, sendo expulsas de escolas,
tendo que não conseguir acessar determinadas posições no mercado de trabalho, tendo condições de acesso ao sistema de saúde, a outros sistemas públicos de garantia de direitos sociais, muito prejudicada por conta da LGBTQIA+-fobia. E é tal sistematicidade disso que a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de 35 anos. E essa sistematicidade gera, inclusive, o apontamento de uma travesti intelectual brasileira muito importante, que é a Jaqueline Gomes de Jesus, a gente poderia pensar num genocídio de pessoas trans e travestis no Brasil. Ou seja, a gente está falando de algo estrutural e que vai se aparecer no nosso cotidiano, claro, em violências, em atos interpessoais, que acontecem em relações íntimas com pessoas que a gente conhece e entre desconhecidos. Também em relações institucionais, também por atos do Estado, seja por ação direta de criminalização e de punição de pessoas dissidentes sexuais de gênero, seja pela omissão em instituir políticas que combatam a violência e que reparem a violência histórica construída sobre esses grupos. Também são violências internalizadas e que levam muitas vezes a sujeitos dissidentes sexuais de gênero a cometerem violências contra si mesmos por conta de toda essa atmosfera construída insuportável de vida dentro de tanta LGBTQIA+-fobia. Longe de serem excepcionais, esses casos de violência tecem os nossos fios cotidianos das vidas e das mortes de dissidentes sexuais de gênero. Embora, muitas vezes, a principal cena que se propague, tanto nos nossos debates quanto na mídia, sejam casos de um desconhecido vindo atacar uma pessoa LGBT que está andando na rua, um corpo de uma travesti negra sendo incendiado no Recife. Esses casos são fundamentais de serem circulados, a gente pensar sobre eles, a gente lutar contra eles. A gente tem que pensar que as condições de possibilidade desses casos, de que se taque fogo no corpo de uma travesti no Recife, vem porque é um tecido muito mais denso que suporta, que sustenta essa violência cotidiana. E, ao mesmo tempo, que é muito mais complexo do que só a questão de gênero e sexualidade. Essa violência também é co-constituída por raça e por classe. Não tem como pensar fora dessa grande teia de opressões estruturais que dão as condições nas quais ocorrem essa violência e as nossas vidas. E, no modo como opera a violência LGBTfóbica, a punição é fundamental. E vou primeiro aqui pensar na punição para além do sistema penal. Porque a punição é o modo como a cisnormatividade, a heteronormatividade, vai vigiando os corpos desde que a gente nasce, para que a gente esteja dentro das normas cisgêneras heteronormativas, vigiando, policiando e punindo. Isso se dá com os nossos pais, com os coleguinhas na escola, com os professores, com diversos agentes de instituições estatais, com amigos em outros lugares perante as instituições, que vão o tempo inteiro punindo se a gente tem determinadas performances de gênero, determinados desejos, afetos e tal, que estejam para além do que foi constituído como normal. E vão sendo jogados para o campo dos anormais, aqueles que devem ser punidos, que devem ser violentados e que podem ser violentados porque estão sendo anormais, não estão ali fazendo o que deveria ser esperado, e por isso são policiados e punidos. E a gente vai, muitas vezes, tendo, na verdade, isso internalizado na gente. Um policial de gênero e sexualidade, tanto como a gente lida com os nossos próprios corpos, quanto com os corpos das outras pessoas com as quais a gente se relaciona no mundo. Não tem como. O gênero e a sexualidade normativos, e o binarismo de gênero, de tem que ser homem ou mulher, na qual todas as posições não binárias são excluídas, né, dentro dessa estrutura, não tem como isso operar sem a vigilância constante e a punição constante, e a suposição de coerência dessas práticas, né? E, desse modo, também é importante pensar que a LGBTQIA+-fobia não é que a gente existe no mundo e aí, eventualmente, vem uma violência ou outra. A LGBTQIA+-fobia estrutura o modo como a gente se forma como sujeito no mundo, que já está saturado dessa violência e dessas relações, quando a gente entrou nele. De modo que não tem como a gente pensar a experiência, seja de dissidentes sexuais de gênero, seja daqueles que performam dentro da normatividade, ou seja, dos sujeitos cisgêneros e heterossexuais, sem a gente considerar que estão sendo produzidas e reproduzidas essas violências constantemente, o que vai dar determinadas condições de vida para sujeitos que são considerados como anormais e outras condições de vida para os que são vistos como normais. Isso vai sendo e tem sido historicamente legitimado e reproduzido pelo sistema penal, pelo judiciário amplamente, que vai tratando, inclusive, de agressões, de violências contra
essas populações, seja como casos isolados, seja ignorando, seja, na verdade, reproduzindo, indo atrás e punindo, agredindo diretamente. Por quê? Gênero e sexualidade estruturam, de fato, como, não só punição no geral, mas como o sistema de justiça penal opera. Quem vai ser alvo da atuação das polícias? Quem e como vai ser enquadrado, né, por policiais, como as prisões estão organizadas numa lógica de binariedade de gênero. Toda a discussão, inclusive, de pessoas trans para qual prisão vão, só ocorre porque a gente tem a punição, criminalização de pessoas trans, e porque as prisões estão estruturadas nessa lógica binária de masculino e feminino. E que é uma lógica profundamente cisgênera, cisnormativa. E muitas vezes, em várias decisões de tribunais, o que se vê é a reprodução constante de um lugar que aproxima a criminalidade a esses grupos que são dissidentes sexuais de gênero. A dissertação de mestrado do Vitor Serra é fundamental nesse ponto, como aparece, inclusive, que travestis seriam pessoas afeitas ao crime, como se fosse da essência dessas pessoas o cometimento de algum ato considerado crime para essa sociedade, o que aparece em sentenças de desembargadores. Os espaços do sistema penal têm sido, nesse mundo, espaços de produção de morte, tanto de morte física quanto de morte social em vida, dissidências sexuais de gênero. Tanto as prisões, quanto os manicômios, quanto diversas outras instituições ligadas a um grande arquipélago carcerário, de fato. E é importante a gente pensar a justiça restaurativa aqui nesse ponto também, porque quando ela opera atrelada ao judiciário, atrelada ao sistema punitivo, ela pode estar reproduzindo, na verdade, diversos elementos de LGBTQIA+-fobia. Seja ao atuar em casos em que as pessoas estão sendo criminalizadas, consideradas culpadas, porque estão sendo vistas, estão sendo percebidas a partir de serem corpos que estão fora da norma cisgênera e heteronormativa. Não tem como a gente pensar os modos de culpabilização social sem pensar isso. E porque nas práticas mesmo restaurativas podem estar reproduzindo muita da violência LGBTQIA+ fóbica, os próprios círculos e outras práticas múltiplas, né? Tudo isso que eu comecei aqui nessa primeira parte não é nenhuma novidade para ativistas LGBTQIA+. A relação entre punição, sistema penal e LGBTfobia está desde os primeiros anos do ativismo LGBT no Brasil colocado. O ADEDUDU, que foi um grupo que em 1980 era um grupo de gays negros de Salvador, num panfleto deles que eu estava lendo para minha pesquisa de mestrado, em determinado momento eles falam sobre como eles enfrentam diversos casos de violência no cotidiano, e aí eles sabem que eles não podem até a polícia, não podem até o sistema penal. Por quê? E aqui eu cito. Por conta da lembrança de que a polícia prefere bater mais em negro, bicha e pobre. E, a partir dessa lembrança que as LGBTs negras e pobres seguem nos lembrando, agora em 2021, e esses diversos casos que a gente vê de quem é criminalizado pelo sistema penal seguem nos contando e nos gritando, a polícia segue preferindo bater mais em negro, bicho e pobre. Se é assim, se a LGBTfobia é estrutural, então que estratégias, que caminhos a gente tem construindo? E aqui eu parto para a minha parte 2. Houve nos últimos anos uma grande hegemonia da pauta da criminalização da LGBTfobia como sendo o modo de enfrentar a violência LGBTfóbica no Brasil. Então, às vezes aparecia também ligado a outras pautas, como pautas educativas, mas se construiu um grande discurso de que no curto prazo nada seria possível de combater a violência que não a criminalização. É preciso começar um debate de todo ativismo LGBT apoia a criminalização? Não. Muitas vezes acontece um argumento de que, mas a gente até, de pessoas que são de fora do movimento, né? Mas como que a gente pode não ficar junto com a demanda da criminalização, da uma transfobia, se o movimento LGBT está defendendo, né? Como a gente vai construir alguma crítica com isso? Bem, a gente tem que começar entendendo que partes do ativismo LGBT defendem esse tipo de caminho, outros setores não defendem. Tem setores que apostam na punição e setores que não apostam. Quando a gente vai construir críticas, como a que eu estou construindo nessa fala, aos caminhos punitivos, eu construo ao lado e junto com, a partir de, os ativismos LGBTs antipunitivos, antipunitivistas, abolicionistas penais, dos quais eu me incluo com os quais eu penso e que me dão as condições de possibilidade de pensar e construir práticas antipunitivas de enfrentamento à violência.
Assim como, por exemplo, assim como no ativismo LGBT, a gente tem setores que apostam na punição e outros que não, a gente tem na justiça restaurativa ou em outras partes do campo de crítica à punição, aqueles que vão ignorar e reforçar a LGBTfobia e as pessoas dos setores que vão combater essa violência. Essa complexidade é presente em todos os setores. E algo que eu queria destacar aqui é que, para além das questões de judiciário, Congresso, como se deu isso, as formas da criminalização, acho que é importante a gente separar e desnaturalizar a associação de que lutar contra a violência seria um sinônimo de lutar pela criminalização da violência e pela punição da violência. Porque quando isso está ligado, a gente pensa que o problema da LGBTQIA+fobia é a falta de punição. Se fosse isso, então a criminalização deveria estar conseguindo parar mortes de pessoas trans e travestis no Brasil, porque já faz aqui 2 anos que foi criminalizado. Ah, mas não está conseguindo porque não tá sendo efetiva. Será que tornar efetiva a criminalização e fazer com que opere melhor as engrenagens do sistema penal é o caminho para combater a violência? Será que mais gente ser punida e ser reforçado o sistema penal e toda essa lógica, que é uma lógica em si mesmo da punição cis-heteronormativa, seria o caminho? Com exceção de pouquíssimos projetos de lei, o que tem sido apresentado em termos em nível nacional é um reforço da punição via encarceramento nos projetos de lei que foram apresentados no Congresso e no que foi levado, né, enquanto ação judicial para o STF. Só que é importante a gente considerar que há diversos efeitos em jogo quando o que está no centro do modo de combater a violência é criminalização e punição. Porque o que é a ferramenta do direito penal? De pressupor que essas vítimas vão até a polícia registrar um boletim de ocorrência. Quem vai ter condições de ir até lá e ser reconhecido como uma vítima e conseguir registrar esse boletim? Quais as consequências que vão ter? Abrir uma ação penal contra determinadas pessoas, que efeitos de punição já não operam, na verdade, no próprio processo penal, que vai estar ali correndo contra determinadas pessoas. E que condições essas pessoas vão ter de se defender contra esses processos penais. E o modo como se pensa a criminalização, o tipo de condutas são ali criminalizadas, vai muito mais para a esfera de que dissidentes sexuais de gênero enfrentariam violências excepcionais, extracotidianas, com um agressor horrendo, que ninguém conhece, ninguém nunca viu, de repente faz uma coisa assim, completamente absurda, que todo mundo reconheceria como absurdo, quando a gente sabe, na verdade, que é tão naturalizada a LGBTQIA+fobia, que boa parte das pessoas, no geral, e dos agentes do sistema penal, inclusive, não reconheceriam como absurdo, reconheceriam como brincadeira, como faz parte, como várias outras coisas, ignorariam como violência, e que seria contra vítimas que poderiam ser vistas pelo sistema penal como vítimas puras, inocentes, que apenas estavam ali e, de repente, veio esse grande agressor horrendo. Uma binariedade que em nada dá conta da complexidade das experiências de violência que nos estruturam. Porque a maior parte das violências ocorrem muito para além desse tipo de enquadramento. E a solução que é dada pelo sistema penal, pela justiça retributiva, é seja encarcerar as pessoas e puni-las assim, seja já gerar uma série de sofrimentos ligados ao processo penal e de outras medidas que também vêm pela lógica da punição. E o que acontece com a vítima? A qualquer transformação das condições nas quais aquela vítima vive, e a qualquer transformação das condições LGBTfóbicas que geraram tanto a condição de possibilidade da violência que foi perpetrada, quanto das condições que seguem sendo desiguais nas quais a vítima segue vivendo, não há uma transformação disso com a punição no centro. A gente dá respostas individuais e aposta em promessas do sistema penal de que ele poderia dar respostas individuais a todos os indivíduos LGBTfóbicos e assim a violência iria diminuir. Só que a gente já sabe, toda seletividade como opera o sistema penal, ele não vai responsabilizar, punir todos os indivíduos LGBTfóbicos, e mesmo que fosse assim, a gente estaria tendo um horizonte de propagação de sofrimento e vingança como sendo o horizonte de luta, de que a gente conseguiria punir mais, punir melhor. Se a gente parte de pensar que não é uma coleção de casos isolados, tem a ver com condições desiguais de vida, violências estruturantes, então, punir mais, punir melhor, ou qualquer ideia dessas que tem sido cada vez mais ventiladas, nesse momento pós-criminalização, não vai resolver o nosso problema. Porque o questionamento que eu acho fundamental é a gente pensar o que coletivamente a gente constrói para enfrentar a violência. Como a nossa energia coletiva, nossos esforços, nosso suor, nosso tempo, nossas lágrimas, nossos risos e alegrias
em construções coletivas, vão se engajando? Em quais meios, em quais caminhos para a gente conseguir enfrentar a violência? E tem diversas apostas que ocorrem, não só aqui no Brasil, em outros países também, que não tiveram a mesma trajetória que a que teve, de naturalizar a criminalização como a principal medida a ser levada para o Congresso Nacional, para o Judiciário. A Argentina é um caso emblemático disso. Lá não tem nenhuma lei federal de criminalização da LGBTfobia. Mas tem lei federal do casamento, tem lei federal de identidade de gênero, que é uma lei que me parece ter muito mais efeitos de combater violências cotidianas do que qualquer tentativa de criminalização e reforço do sistema penal. E agora acabaram de aprovar uma lei federal de cota para pessoas trans e travestis na administração pública federal, o que tem um potencial de reparação histórica. A violência contra pessoas trans, dando condições de vida, de trabalho, de possibilidade de ter uma condição digna dentro da sociedade argentina, que é fundamental, e que nenhuma criminalização e aposta na punição é capaz de dar. Vou passar só uns minutinhos aqui, que eu estou aqui já nesse final dos caminhos antipunitivos. Quando eu e vários outras e outras, nos colocamos em caminhos antipunitivos para enfrentar a violência, a gente segue querendo justiça, a gente segue querendo se sentir seguro, a gente segue querendo não sofrer mais violência. E é justamente por isso que a gente acredita em separar justiça e segurança de punição. É porque a gente reconhece todo o dano, toda a dor que vem da LGBTQIA+fobia, que a gente não quer reforçar a punição, que é em si LGBTQIA+fóbica e constituidora do que é normal, do que é anormal. Por isso, a gente pratica, não só a gente almeja um futuro, mas a gente pratica desde agora, nas nossas vidas, e coletivamente, nos grupos dos quais a gente faz parte, a gente recusa estratégias punitivas. A gente recusa querer ser policial, querer ser carcereiro, querer construir as nossas próprias prisões. E a gente aposta em construir outros horizontes, não para complementar os caminhos punitivos, mas para construir outros caminhos, para longe da punição, construir outras ferramentas. E dentro dessas ferramentas, a justiça restaurativa é fundamental. Só que é importante a gente pensar como a justiça restaurativa, ela é necessária, mas ela não é em si só suficiente para a gente lutar contra essa violência que tem esse grau de enormidade que eu comecei aqui falando. Ela é parte do processo de transformação de relações, de responsabilização de sujeitos, que pode em si transformar relações pensando no futuro dessas relações e sair do paradigma da punição que congela os atos no passado e voltada sempre para um passado. Mas é preciso, para que tenha esse potencial de transformação, estar conectada a movimentos sociais e perspectiva de transformação estrutural, antirracista, anti-LGBTQIA+, fóbica, antipatriarcal e anticapitalista. Para encerrar minha fala, gostaria de dizer que há diversas práticas em curso, para além da Argentina que eu trouxe aqui, a gente tem ativistas no Brasil e em outros lugares que apostam em caminhos antipunitivos de construção de comunidades, fortalecimento de redes, de ter práticas cotidianas que vão para outros caminhos que não do reforço da punição. Eu posso, depois do debate, trazer um pouco mais disso, porque cortei aqui para dar tempo. E esse é um processo que ele não está dado de antemão, é um processo repleto de erros, de sucessos, de falhas, de desvio. É a gente tentando, ensaiando formas de vida que não reforcem os sistemas penais e a punição. Enquanto os horizontes forem punitivos, os nossos meios de enfrentar a violência forem punitivos, a gente vai seguir apostando no reforço da violência, direta ou indiretamente. Essa fala, eu pensei como mais um convite, para a gente seguir ensaiando e testando e aprimorando práticas para que a gente construa um mundo e uma vida, não mais pautadas em punição e em violência, mas que a gente possa seguir inventando coletivamente práticas antipunitivas de enfrentamento e apostando verdadeiramente nessas práticas, a curto, médio e longo prazo, como forma de seguirmos vivos, vivas e vives, e garantirmos vida e dignidade a todas as vítimas de LGBTQIA+fobia. Muito obrigado a todos. Obrigada, Alexandre. Parabéns por essa brilhante explanação. Teremos muitos pontos, né, para debater ainda daqui a pouco, depois de todas essas falas. Queria trazer aqui, né, também frisar alguns pontos que eu achei muito interessantes, né, quando você fala no início da sua fala, quando você nos ofereceu essa chave, né, da violência não como necessariamente ou somente como uma consequência, né, mas como um mecanismo, como um instrumento
que é fundamental para a reprodução de um sistema e para a manutenção desse sistema. Então, para mim, essa é uma chave muito interessante da gente pensar e ter como raciocínio, porque justamente essa chave nos oferece essa perspectiva que você mesmo trouxe, né? E aí te parafraseando, né? Que não tem como pensar fora dessa grande teia de violências estruturais que operam nesse sistema. Eu gostei muito também quando você traz esse questionamento, né, da justiça restaurativa quando opera atrelada ao sistema tradicional, o quanto ela pode reproduzir os mesmos preconceitos e violências, né, esse risco de contaminação desse velho sistema, né, nessa nova proposta e nessa nova forma. Então, pensar tudo isso a partir dessa complexidade, né, esse pensamento complexo mesmo, que eu acho que é também uma dos convites da justiça restaurativa, né, da gente sair da simplificação, da binariedade, né, e o tempo inteiro exercitar o pensar de forma complexa, e a justiça restaurativa como parte de um processo, né? Então, te agradeço, mais uma vez, muitas coisas ainda a gente a debater, mas vamos abrir agora para Sulamita Assunção, para ouvi-la também um pouco. Sulamita, bom dia. Bom dia, obrigada Silvia pelo convite, obrigada aí pela apresentação, agradeço aí a fala da Carolina, da Alexandra e do Alexandre, muitos Alexandras, Alexandres, Alessandra, né, Tavares, minha amiga e parceira também. Antes de mais nada, eu quero saudar aí as mulheres que já tiveram presentes aqui no evento, né, as mulheres do Periferia Segue Sangrando, que é um coletivo do qual eu faço parte também, as mulheres da Zona Sul, Andréa Arruda, Milena Mateuzzi, Alessandra Tavares, Luana Oliveira, Dandara. Então, são mulheres aí que constroem uma caminhada junto comigo, afetiva, política, profissional, e por isso foi muito importante ouvi-las aqui durante esse evento. E também quero agradecer aí a sua fala inicial em relação à nota de repúdio, né, contra essa injusta prisão. Esse evento me lembrou que eu sempre falo com jovens, né, eu sempre apresento, eu dou muita formação para jovens, eu sempre apresento um filme que chama Uma História de Amor e Fúria. E é engraçado que o Borba Gato foi queimado na semana seguinte da semana que eu falava muito sobre esse filme, e aí um dos jovens trouxe uma fala do filme que diz que os meus heróis não viraram estátua, morreram lutando contra quem virou. E aí coincidiu, essa semana a gente tem falado muito sobre esse acontecimento, né? Incluindo aí a prisão do Paulo Galo. Então, é muito bom ter essa fala inicial sua abrindo o evento da OAB. Eu separei minha fala em 3 momentos, que é, primeiro, contar um pouquinho, estou muito feliz da gente poder estar aqui conversando, né, um pouquinho sobre justiça restaurativa, então eu vou abrir contando um pouquinho o caminho que me levou para a justiça restaurativa, depois quero trazer um pouquinho sobre as estruturas de desigualdade, violência, né, especialmente no que diz respeito às mulheres lésbicas, e aí vou fechar pensando aí sobre o que queremos restaurar, pensando em desenvolver ações, enfim, que tenham a ver com o tema de hoje. Então, eu fiz justiça restaurativa no CEDEP, acho que vocês já devem ter ouvido falar, muitos já conhecem, né, que é o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular no Capão Redondo. E eu fiz com a Alessandra Tavares, a Justiça Restaurativa, e com a Fernanda Lander, e eu tinha acabado de me formar em psicologia, e eu não sei se todos sabem, né, todas sabem, e eu acho que a maioria, na verdade, das profissões tem aí um viés que apela bastante para neutralidade, distanciamento. Na minha formação não foi diferente, né? Eu tive uma formação na graduação, que acabou em 2012, muito enviesada por uma lógica aí de neutralidade, distanciamento. Eu absorvi muito disso durante o meu período aí de graduação.
E aí eu acho que iniciar esse curso de Justiça Restaurativa pelo CEDEP, né, mas quando eu falo CEDEP, eu digo especialmente nas figuras da Alessandra e da Fernanda, eu acho que eu comecei a ter uma noção um pouco melhor sobre o meu trabalho como psicóloga na área social, porque até então que eu trabalhava numa ONG, num serviço também no Capão Redondo, que era de medida socioeducativa, tenho aí um percurso com a juventude, e aí eu trabalhava com jovens e com as mães, com as famílias, mas na maioria, eu falo mães porque a maioria das mulheres que acompanhavam os adolescentes aí na liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade eram as mães, né, obviamente. Então, trabalhava com as mães e com os jovens, e na minha formação da graduação, esses princípios aí de neutralidade, distanciamento, me fazia agir de outra forma, assim, como psicóloga, né? Ficava ainda meio confusa. O que a gente faz, né, na área social? Como que trabalha com jovens, com as mães? Então, fazer essa formação com a Alessandra e com a Fernanda, eu acho que quebrou, assim, muitos muros que eu tinha construído aí na organização das disciplinas dentro da minha área. Então, a gente, durante esse curso, pensou muito em emoção, sentimento, então, fiquei muito nutrida desse caminho de pensar relações não tão hierárquicas, né? Eu acho que a hierarquia está posta, não dá para ser ingênuo, mas de pensar em relações que você é afetado pelo outro e que o outro te afeta também. Então, aí eu comecei a pensar, nossa, psicólogo pode sentir, né? Psicólogo não é neutro, não existe neutralidade. Comecei a pensar, acho que o primeiro caminho que me levou a pensar sobre essa perspectiva engessada, né, e equivocada de neutralidade foi dentro desse curso de Justiça Restaurativa. Então, abriu muitos horizontes para mim no meu trabalho com jovens e também na minha vida pessoal e profissional, né, que estão aí atravessadas. Então, esse caminho inicial foi muito importante. E como eu trabalhava em medida socioeducativa, trabalhava em diálogo com a justiça, eu acho que eu me via fazendo justiça restaurativa, né? Me via aplicando aí alguns dos conceitos, algumas das práticas, enfim, utilizando aí a metodologia do círculo com jovens, utilizando a metodologia dos círculos com as mães do serviço. Então, me via aí caminhando pela justiça restaurativa e muito dentro da perspectiva da justiça restaurativa. E depois, um pouco, eu fui meio que abandonando, não falava mais que eu fazia justiça restaurativa, e nem sei bem porquê, mas depois de um tempo eu achava que eu não estava mexendo mais com isso. E acho que a fala do UF, que teve aqui nesse encontro, fez eu pensar por que talvez eu tenha abandonado a ideia da justiça restaurativa, né? O UF trouxe numa das falas dele que não pode existir uma justiça que seja restaurativa, porque a justiça sempre vai ser punitiva. E era o que eu via, né, muito no meu trabalho com jovens, era o que eu via no trabalho com as mães. Então, de alguma maneira, mesmo que não fosse consciente, eu não estava ali entendendo a justiça restaurativa nos meus processos aí, objetivos de trabalho. Então, eu meio que fui deixando de lado, pensando, eu não faço justiça restaurativa. E depois também, à medida que você vai escutando, né, você vai entendendo como a justiça restaurativa foi sendo construída, né, como esses rituais dos círculos e essa perspectiva de reparação, essa perspectiva de resolução de conflitos foi apropriada pela justiça, mas sabemos aí, já ouvimos bastante, que surge muito originalmente aí dos povos, né, no modo como as comunidades resolvem seus problemas, que não é inicialmente um caminho de fato da justiça. Então,
continuo aí falando que sou da justiça restaurativa, mas, na verdade, assim como o UF, eu acho que também não posso dizer efetivamente que eu faço justiça restaurativa, né? Eu acho que a gente tenta utilizar algumas metodologias, né, instrumentalizar as nossas práticas com algumas metodologias para resolver os conflitos aí numa dimensão restaurativa, que não necessariamente é dentro da justiça. E aí, pois bem, né, pensando nisso, acho que na minha prática, no meu percurso aí, venho pesquisando e pensando muito lesbianidades, né, a relação afetiva entre mulheres, e eu acho que é importante trazer, né, quando a gente fala do que a gente quer restaurar, para que serve, né, essa dimensão restaurativa. Eu acho que os convidados que estão aqui já explanaram um pouquinho, mas sobre as oposições binárias, né, que o Alexandre trouxe muito bem, né, como a nossas ciências, a política, a religião, e falando muito da psicologia também, né, que é uma ciência, foi construindo essas estruturas, foi nutrindo, né, o nosso imaginário através dessas oposições binárias, né, o homem versus a mulher, a população LGBTQIA+, versus os héteros, os burgueses versus os periféricos, né, os marginais, os negros versus os brancos. Então, essas hierarquias, né, que uma dimensão restaurativa tenta reconstruir, tenta, de alguma maneira, construir outras perspectivas, né, em relação a isso, mas essas oposições binárias, né, esse binarismo, essa hierarquia que considera um grupo superior a outro, vai estruturando também as desigualdades, né? Vai retratando o que temos hoje de desigualdade e de violência. Então, falar sobre desigualdade, falar sobre violência, é fundamental que a gente consiga retomar a nossa história, né? Desde a colonização, não só em relação à apropriação da justiça restaurativa, da mediação de conflitos por uma dimensão restaurativa, a apropriação da justiça, mas também como, ao longo da história, né, as ciências, a cultura, a religião, a política foi impregnando no nosso imaginário essas oposições binárias que justificam até hoje as violências e as desigualdades. Então, essa ideia aí da ciência, quando, por exemplo, diz que a figura masculina é fundamental para o desenvolvimento infantil. Isso foi uma ideia que a psicologia construiu, né? Isso ainda nutre o imaginário da sociedade e também nutre as decisões da justiça em relação a outros formatos familiares, né? Em relação às maternidades lésbicas, por exemplo. Então, essa ideia de figura masculina ainda está muito presente, né, como sendo aí uma perspectiva que é importante para o desenvolvimento infantil, no sentido da criança construir autoridade, ordem e força. Então, ainda é uma ideia muito fixa e presente, não só no imaginário social, mas também nas decisões da justiça. Então, toda a nossa história, né, de Brasil vão legitimando as estruturas hierárquicas e desiguais e de violências que a gente vive hoje, né? Os dados de violência que temos, não só numa perspectiva simbólica, né, do que é violência, mas também numa perspectiva objetiva de mortes, de assassinatos, de agressões, de estupros corretivos em relação a lésbicas. Tudo isso foi nutrido e ainda é nutrido por uma história, né? Não à toa a gente tem ainda estátuas que homenageiam grandes assassinos, né? Porque a gente aprendeu a história, entre aspas, do vencedor. E a gente aprendeu também que a heterossexualidade a heterossexualidade é um modelo saudável e normal, né, e natural, enquanto
outras sexualidades, ainda que não estejam mais no código de doença, outras sexualidades são patologias. Então, mesmo que na lei a gente já tenha avançado, mesmo que a nossa sexualidade não esteja mais no Código Internacional de Doença, a gente ainda tem, no imaginário social, a gente ainda tem uma estrutura que não é só racista, né? A gente tem uma estrutura da heterossexualidade compulsória, e como diria a Adriana Hitt, né? Que fala que uma heterossexualidade compulsória é aquela que obriga a todos serem heterossexuais ou organizarem suas vidas a partir do modelo supostamente superior e natural da heterossexualidade. Então, a heterossexualidade, assim como o racismo, assim como o classismo, a heterossexualidade também é uma instituição política que obriga a todos e todas serem heterossexuais, né? A heterossexualidade também tem como meta organizar a vida das lésbicas a partir desse modelo, né? Que vai delimitando aí como a gente se comporta, como temos prazer, como nos afetamos e como a gente organiza a vida econômica, como a gente reproduz aí os diversos papéis. Então, a heterossexualidade, não só como norma, né, mas como estrutura, organiza a vida, né, organiza a economia, organiza a política e principalmente justifica as violências, né? Então, essas ciências aí que, por meio das explicações biologizantes, né, vinculadas a essa perspectiva colonial e racista e sexista, vai inventando essas categorias entre os diferentes grupos e conduzindo, aí justificando, por meio dessas explicações biologizantes, justificando as construções sociais, políticas e culturais, né, que são elaboradas aí no interior das relações de poder ao longo desse processo histórico, né? Então, gosto muito da frase do Stuart Hall, que ele diz que toda essa lógica faz não só com que a gente absorva pelo discurso, mas que a gente se sinta também o outro, né? Então, ele diz, eles tinham poder com que nós víssemos e experimentássemos a nós mesmos como o outro. Então, é um discurso que afeta a subjetividade, né? Que afeta a nossa autoestima, que afeta o modo que a gente se relaciona, que limita quem somos. Então, eu acho que pensar em justiça restaurativa, né? O que a gente quer restaurar, né? O que a gente quer com justiça restaurativa ou com mediações que tenham essa dimensão restaurativa e não necessariamente a justiça, né? Porque já que a justiça é punitivista, ela não pode ser restaurativa. O que a gente quer com essas mediações que tenham aí no Sul uma perspectiva restaurativa, né? Então, acho que é pensar possibilidades de se reconstruir, se construir para fora dessas categorias, né? Para fora dessas categorias de hierarquia, de grupos inferiores e grupos superiores, né? Então, já que a lesbianidade, já que a negritude foram sempre localizadas nesse lugar do outro, né? Do anormal, do patológico, em oposição à branquitude e à heterossexualidade, né? Já que esses processos se empenharam em converter, né, as mulheres lésbicas, as mulheres negras, nessas identidades homogêneas e inferiores, em oposição ao homem branco, aí como sujeito universal, humano e civilizado, o que a gente pode fazer numa dimensão restaurativa, né? O que a gente pode construir enquanto processos circulares para a gente se curar, para a gente tecer outros caminhos, para a gente tecer outras perspectivas, né? Então, a Débora Marçal uma vez disse uma frase, a Débora Marçal é da Zona Sul e de um grupo que chama Capulanas. Ela disse uma frase que esses espaços, né, para falar bem da gente, que é o espaço potencial de vida. Então, são espaços para a gente se identificar e para a gente se fortalecer. E eu acho que utilizar os processos circulares, né, com essa dimensão restaurativa, me serviu muito para
para construir caminhos possíveis para a cura, né? Para a cura que muitas vezes vem através da fala das emoções, da fala do que está doendo, da fala da dor. Tenho falado com muita gente que não quer mais falar de dor, quero falar de prosperidade, quero falar de afetividade, quero falar de amor, quero falar do que é possível para a gente, o que é possível construir, mas eu acho que hoje, se eu quero falar disso, é porque participei muito junto com as mulheres da Zona Sul, principalmente, desses processos circulares que permitiram pensar o que eu seria se eu não fosse só essa dor, né? O que eu seria se eu não fosse essa categoria fixa, né? Que ao longo da história foram tentando impor sobre a gente. Então, é um dos questionamentos, né? Que os processos circulares, eles têm trazido para minha reflexão, o que eu seria se eu não fosse essa dor, né? E o que eu posso ser, né, para além da coletividade como mulheres negras e lésbicas negras, né? Ainda que esse posicionamento seja importante. Então, só fechando esse segundo momento, sobre a questão das violências e das estruturas de desigualdades, quando eu fiz minha pesquisa de mestrado, que dialogou bastante com a experiência de mulheres negras e lésbicas negras, eu não vou ficar apresentando dados, inclusive minha pesquisa não tem tantos dados, mas tem alguns dados lá do Atlas da Violência de 2017, que mostra, né, que o perfil recorrente de violência são as mulheres negras, mas ao mesmo tempo não marca, né, a questão de sexualidade quando apresenta os dados sobre violência em relação às mulheres. E aí, no CRP, em 2018, a Suane Felipe apresentou uma pesquisa, apresentou um dossiê do lesbocídio. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas foi o único documento possível em que eu encontrei para falar de dados de violência contra mulheres lésbicas. Então, nesse dossiê que a Suane Felipe apresentou no CRP, lá em 2018, eu estava presente, foi no dia 4 de junho, mostra que as mulheres lésbicas que são brancas são as mais vitimadas pela violência. E isso em desacordo com o Atlas de Violência de 2017, né, que sem o recorte sobre a sexualidade aponta que o perfil recorrente das mulheres vítimas de violência são as mulheres negras. Então, o Atlas mostrou, né, que enquanto a mortalidade de mulheres não negras teve uma redução de 7,4% entre 2005 e 2015, a mortalidade de mulheres negras atingiu um aumento aí de 22% no mesmo período. Então, o Atlas, ele mostra, né, que o perfil recorrente, inclusive o aumento, recai sobre as mulheres negras. Já o dossiê que a Suane Felipe apresenta, ela mostra que as lésbicas negras as lésbicas brancas são as mais vitimadas. E a própria Suane fala muito bem sobre isso, né? Quando ela apresenta o dossiê, ela fala que está em desacordo, né, com o que de fato acontece, né? As mulheres negras são as mais vitimadas, mas não tem o recorte racial. Então, a falta de dados sobre a violência contra as lésbicas negras também é um dado que demonstra que as mulheres brancas, né, as mulheres lésbicas brancas, pelo privilégio racial, têm mais possibilidades, e mais possibilidades não é dizer que as lésbicas brancas estão livres de violência, ou que todas assumem sua condição lésbica, mas que sim que a questão de classe e raça, elas são facilitadores para que se declare a própria sexualidade, né, para que isso seja posicionado. Então, essa organizadora, Suane Felipe, foi bem responsável, né, porque ela levanta essa crítica no lançamento do documento no CRP, em 2018, e isso me faz lembrar muito uma frase da Anza Aldúa, né, que diz que a mulher de cor
iniciante é invisível no mundo dominante dos homens brancos e no mundo feminista das mulheres brancas, apesar de que, neste último, isso esteja mudando gradualmente. Mas a lésbica de cor não é somente invisível, ela não existe. Então, esses marcadores sociais, né, a intersecção desses marcadores também faz a gente refletir sobre a visibilidade, sobre as desigualdades e como as violências se dão, né? A intensidade das violências e das desigualdades. Então, isso que eu queria trazer um pouquinho, mas também quero mostrar fotos. Disse que não ia apresentar nada, mas eu vou mostrar algumas fotos que dizem respeito aí a algum dos processos que eu tive participação, que eu tive a honra não só de mediar algumas vezes, mas principalmente de participar. Esse é um cortejo do Periferia Segue Sangrando. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Esse é o cortejo do Periferia Segue Sangrando, que todo ano é realizado na Zona Sul, e o que antecede esse cortejo são vários círculos de mulheres que conversam de vários temas, mas muito com os rituais da justiça restaurativa. Para quem já fez círculo, né, sabe que muitas vezes a gente coloca um centro, coloca objetos que têm a ver com o tema que a gente vai conversar. E aqui alguns encontros nos serviços das secretarias de assistência, de ONGs, né, que são subordinadas à Secretaria de Assistência Social, todos eles na Zona Sul. Esse aqui é no Capão Redondo, também no Capão Redondo. Aqui também tem a ver com o círculo, em que a gente falou da Baiomi, contando aí um pouquinho da história. Círculos para a gente pensar na sexualidade, né? Para a gente pensar em como a gente se constrói. Então, acho que todos esses processos foram alimentados um pouquinho por essa dimensão aí restaurativa, com esse atravessamento aí. Enfim, e aí eu sei que eu falei um monte de coisa, uma em cima da outra, e eu vou falando sozinha, eu fico totalmente perdida e angustiada, né? Porque ficar falando para a tela sem uma interação dá uma confusão que só. Mas, enfim, quero dedicar mesmo a minha fala e a minha presença aqui a todas as mulheres das periferias mundo, negras e sapatonas, especialmente as da Zona Sul, que, como eu sempre digo, é um terreno fértil, repleto de potência e vida. Obrigada, gente. Que fala maravilhosa, Sulamita. Zero confusa, muito precisa, muito contundente, muito clara, muito direta e muito importante, né? Acho que muito importante que a gente possa ter tido a oportunidade, né, de se aproximar, de olhar, de ouvir, e olhar pelas fotos, ouvir pelo seu relato e pelas suas palavras tão bem colocadas, essa justiça restaurativa que sai da romantização, como foi muito bem trazido, né, e encontra a realidade, né, encontra a contundência e a verdade da realidade, né. Antes de abrir para os comentários, né, trazer aqui algumas pontuações, né, frisar aqui algumas pontuações que eu achei muito maravilhosas, né? Primeiro, essa citação de abertura, né? Meus heróis não viraram estátuas, morreram lutando contra quem virou. E o quanto isso, não só por conta desse episódio específico e emblemático, né, da estátua do
do Borba Gato, mas de uma forma geral, o quanto é importante a gente ser acompanhado também por essa citação, né? Qual é o imaginário social, como você muito bem trouxe, que a gente quer e que a gente escolhe nutrir no nosso dia a dia, né? Nos nossos posicionamentos, nos nossos fazeres. Como você muito bem trouxe, essa perspectiva equivocada sobre a neutralidade, que a justiça restaurativa, eu acho que em um momento trouxe, né, e alimentou, mas eu acho e espero que isso já esteja sendo definitivamente desconstruído, justamente para que a gente possa nutrir outros imaginários e não só, e a partir desses outros imaginários nutrir outros fazeres e outras realidades. Essa pontuação que também foi, inclusive, colocada, né, nos comentários, também desses imaginários que foram nutridos a partir dessas oposições binárias que são vinculadas às estruturas coloniais, né, o quanto isso é reprodutor dessa estrutura colonial, né, de mais de 500 anos, e que reproduz aí, portanto, também, como foi muito bem colocado em várias falas aqui, né, o racismo, a lógica patriarcal, a lógica elitista, a lógica da branquitude, né, e o quanto tudo isso precisa ser olhado, né, e desconstruído para a gente reconstruir uma outra coisa. E gosto muito também, né, para finalizar, essa outra citação que você trouxe, né, de que nós nos víssemos e experimentássemos a nós mesmos como o outro, né? Então, essa perspectiva que você convidou a gente em relação à restauração, né, o quanto antes de qualquer coisa, restaurar a subjetividade, né, para que as subjetividades possam ser libertas desses marcadores, né, e dessas obrigatoriedades que foram trazidas, né, impostas pela colonialidade antes de qualquer coisa, né, pela colonização e depois pela colonialidade. E aí não tivemos perguntas, mas muitos elogios às falas, né, nos comentários do YouTube. Então, antes de abrir, eu acho interessante, né, porque foi muito trazido aqui essa questão, antes de abrir para mais falas, mais comentários, já que a gente ainda tem tempo, acho que, de repente, para vocês comentarem uns aos outros, né, de forma mais livre, assim, algumas pontuações, ou trazerem mais algumas informações que queiram trazer. Citar, né, e dizer lembrar isso que foi trazido por todos, da questão da invisibilidade, né, da dificuldade, inclusive, da gente encontrar na justiça restaurativa, e pelo menos até agora, né, que tinha sido e que estava sendo, encontrar essa intersecção, né, dentro das pessoas que fazem, que estudam a justiça restaurativa. A própria Viviane Cantarelli, que é a presidenta, né, da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB de São Paulo e grande articuladora desse congresso, encontrou essa dificuldade, então pontuou para mim, inclusive, a grande felicidade de compor essa mesa com vocês, né, e o quanto isso é importante e é um marco na própria justiça restaurativa. Então, esse chamado, né, para essa responsabilidade, falar sobre, olhar para isso. E aí abrir, então, eu vou olhar de novo ali no YouTube, se tiver algum comentário que alguém quiser que eu traga aqui para vocês, ou alguma pergunta, eu compartilho. Mas antes disso, abrir para vocês novamente, de forma livre, se alguém quiser trazer alguma pontuação ou algum comentário em relação à fala um do outro, pode ficar à vontade. Posso? Gente, olha isso, né? Por mim, eu ficaria falando aqui sobre a fala de todo mundo. Mas, primeiramente, eu queria, agradecer, porque por conta desse encontro, assim, eu e a Alexandre nos encontramos nos júris e foi muito importante para mim, porque a gente pôde debater esses assuntos já em alguns momentos,
e agora, né, encontrar a Alexandra, encontrar a Sulamita, e também me enxergar, de certa forma, em vocês, e também Silvia, e eu tinha até anotado e acabei esquecendo realmente quanto essa mesa é extremamente importante, porque se a gente olhar no histórico de JR no Brasil, em que momento isso foi feito, né? E esse encontro mesmo de pessoas que estão pensando nisso, e nesse sentido também permaneço aí aberta para quem quiser continuar dialogando, a gente continuar conversando sobre isso. Como o Silvio falou, foi um chamado, né? E só ressaltar uma coisa que eu fiquei pensando, a Sulamita falou mesmo desse apagamento de dados, ou nem ter uma coleta de dados, né? O Brasil está passando por um apagamento de dados muito importante relacionado à população LGBT, então, para a gente ficar atento a isso, porque a partir do momento que não se tem dados, né, não se mostra a necessidade de políticas públicas, de legislação, enfim, e tantas outras coisas. E também que a Alexandra falou, e né, todos nós falamos de uma forma ou de outra, essa importância do protagonismo também das pessoas LGBTQIA+, em diversos espaços, e já que estamos falando de JR, na JR, né? Assim como o Alexandre falou, por exemplo, da Argentina, da questão dessas ações afirmativas na Argentina para pessoas trans e travestis, porque não temos isso na JR, né? Ações afirmativas voltadas para a JR, para a formação, e pensar o quanto pode ser violento, por exemplo, né? Um exemplo, uma pessoa trans num círculo só com pessoas cis. Né? A gente não pode reproduzir essa violência nos espaços de JR, tem que ser espaços diversos. E só para encerrar, eu não vou ficar falando, senão vou ficar para sempre. Essa questão da representatividade do protagonismo nessa mesa também, né? Isso é muito importante. E o que a Silvia trouxe agora no final da estrutura colonial, a gente tem que estar sempre muito atento para não reproduzir a estrutura colonial na JR, né? Em termos de prática, às vezes a JR pode ser muito paternalista, muito colonizadora mesmo, no sentido, olha, eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar, eu sei o que eu estou fazendo. Então, é muito perigoso, né, a gente cair nessas armadilhas, e falo isso como facilitadora mesmo, que já atuou em diferentes frentes, e fico pensando se já não fiz isso lá atrás, quando não tinha uma visão muito crítica. Então, ter essa visão crítica da JR, e fiquei muito emocionada na hora que a Sulamita falou de uma história de amor e fúria, porque eu também passo esse filme, e indiquei esse filme ontem, então, né, faço esse convite, assistam Uma História de Amor e Fúria, tem no YouTube, é um filme essencial, e vou aproveitar, porque a Sulamita falou dessa questão de não quero só falar de dor, quero falar das coisas boas né, e de vitórias. E também vou indicar para quem quer se educar de certa forma a série Pose. Tem na Netflix, é uma série que traz narrativas positivas, novas possibilidades, e um protagonismo LGBTQIA+, principalmente de identidades trans e negras, muito, muito importante. E acho que é isso. Não vou ficar me estendendo muito. E, mais uma vez, eu quero falar o quanto eu estou agradecida, eu estou com meu coração, assim, preenchido, muito emocionada de estar fazendo parte desse momento. Passo a palavra. Mais alguém quer trazer alguma última pontuação, comentário? Eu quero. Primeiro, queria também ressaltar como essa mesa tem sido bem importante. Gostei muito das outras falas, pude aprender, anotar várias coisas também. É muito potente estar nesse lugar. Eu tenho uma trajetória que
circulação maior em espaços de ativismo LGBT, de debates mais em torno das questões LGBTs. Eu tenho menos trajetória na JR, digamos assim. Já fiz um curso sobre JR uns anos atrás, agora tenho feito parte do Júris da USP, junto com a Carol. E foi algo que tanto apareceu nessa mesa, quanto também nesses contatos que eu tenho tido, o quanto não é comum, né? Mesas como essa debatendo essa questão dentro da justiça restaurativa no Brasil. E do lugar onde eu venho, de mais circulação, assim, também não é nada comum ter debate de justiça restaurativa ou de antipunitivismo em ativismos LGBTs ou lugares de enfrentamento à violência LGBTQIA+, fóbica, mais consolidados, assim. Então, acho que essa mesa é uma ponte muito, muito importante, necessária, pensando, inclusive, numa questão da chamada responsabilidade que a Silvia trouxe, e que também apareceu na mesa sobre a relação do JR com movimentos sociais, né? Que a justiça restaurativa, as práticas restaurativas não tem como acontecer num lugar neutro, num lugar fora das violências, num outro plano. Todas essas práticas são produzidas aqui agora, com esses sujeitos constituídos por essas violências e que podem reproduzi-las. E ao não falar sobre, não estar comprometido com o enfrentamento LGBTQIA+, fobia, no suposto lugar de neutralidade, o que se produz, na verdade, é o reforço, né? É a continuidade, é a reprodução dessas violências. Se a gente não está engajado em lutar contra elas, a gente está reproduzindo, né? Não só a LGBTQIA+, fobia, mas também o racismo, também o machismo e outras violências estruturais, né? E, enfim, todo o potencial que a JR pode ter de restauração, de reparação, de transformação, só me parece ser possível de ser atingido, assim, de ser construído cotidianamente com essa responsabilidade mesmo, de ter tudo isso no centro do que são as práticas, tanto no horizonte de agora, de como elas se dão, quanto no horizonte de que tipo de sociedade, que tipo de compromisso coletivo, né, a gente está estabelecendo. E, ao mesmo tempo, acho que o fortalecimento dessas discussões aqui também é importante, é instigante para que outros espaços também, outros movimentos tenham menos contato com o JR, com essas perspectivas antipunitivas, também possam entrar em contato e, mais do que isso, ver como tem várias... conhecer mais várias práticas possíveis que têm sido construídas, né, que têm sido praticadas. A fala da Sulamita foi incrível nesse sentido, né, do que tem sido feito, do que tem sido possível de se fazer para além da dor, para que isso possa, enfim, para que mais sementes dessas possam estar por aí, dando mais frutos, germinando mais, enfim. Muito potente estar aqui com vocês nessa mesa hoje. Obrigado a todos. Quero falar agora depois do Alexandre, porque ele falou a palavra germinar. E nas considerações finais da minha dissertação, né, que eu coloco, tentam nos enterrar, mas somos sementes. É uma frase que surgiu muito no contexto do assassinato da Marielle Franco, né, e foi repetida várias vezes. Tentam nos enterrar, mas somos sementes. E aí, quando você está escrevendo as considerações finais, né, você fica, não sei vocês, mas eu ficava procurando vários sinônimos para não repetir as palavras. Enfim, ficava buscando bastante aí naquele dicionário de sinônimos para tentar ampliar aí o repertório das palavras que acabam por ficar repetidas à medida que você está lá no contexto de escrita. E aí, quando eu coloquei sementes, apareceu um sinônimo germinar, né, que é quando sementes são plantadas. E aí, quando você coloca o significado de germinar, aparece causar, originar, produzir, provocar, brotar, nascer e grelar. Aí, essa última eu gosto bastante, né? Claro que pelas possíveis conotações, mas a verdade é que todos esses sinônimos, né, que originam aí da palavra germinar, tem a ver um pouco com essa dimensão restaurativa que a gente foi conversando aqui ao longo dessa manhã, tem a ver com essas fotos que eu trouxe, né, tem a ver com
com esse lugar que a gente vai rompendo da neutralidade, encontra a dor e também começa a não querer falar só da dor, né? Não querer ser só a dor, né? Romper realmente com essas marcas que a colonização foi impondo, né? Foi fragmentando aí as nossas subjetividades. Então, o que queremos restaurar, né? A gente quer ser para além da dor, né? A gente quer ser humano de novo, né? A gente não quer ser o outro, a gente quer sair dessa dimensão aí, dessa categoria colonial que foi inserindo a gente nesse lugar do outro. Então, é restaurar essa humanidade, e eu acredito bastante que esses processos circulares, né, têm possibilitado encontros que contribuem mesmo para a gente, aos poucos, ir resgatando o amor próprio pela gente mesmo, resgatando aos pouquinhos aí quem nós somos individualmente e coletivamente também. A gente junto vai conseguindo compreender que isso não se trata de uma questão individual, né? Então, quando a gente entende aí nesses processos circulares essas dores e o que é possível para além da dor, a gente também vai conseguindo compreender o contexto, vai conseguindo entender que isso não é individual, né? Que isso é de fora, isso faz parte de uma estrutura aí muito desigual, uma estrutura muito violenta que vai colocando a gente em determinado lugar. Então, deslocar essas narrativas, deslocar essas perspectivas, né, e construir outras narrativas para nós, sobre nós, acho que tem a ver com isso, né, que é justamente ser livre, né, que é um trabalho árduo. Eu estou falando aqui sobre isso, mas é um trabalho diário mesmo, né, buscar essa liberdade de quem somos, de quem podemos ser, de caber no mundo, né, então caber no mundo de novo, eu acho que é o que queremos quando a gente fala em restauração, né? Em restaurar, é caber no mundo, fora aí dessas categorias fixas que a colonização construiu sobre quem somos. Então, é um pouco disso, mas eu queria responder também o chat sobre subordinadas à pasta da Secretaria de Assistência, quando eu falei de ONGs, eu quis dizer subordinadas mesmo, quando uma ONG se submete ao controle do Estado, eu não consigo dar outro nome. As ONGs que eu trabalhei, que são da pasta da Secretaria de Assistência Social, de algum modo é subordinada a um Estado, né? A Secretaria de Assistência Social está dentro do Estado, então eu não consigo ver a ONG de outro modo. Embora a gente aí tem algumas possibilidades, e foram algumas possibilidades e alguns caminhos que eu construí com jovens e famílias dentro dessas ONGs, eu ainda vejo as ONGs que estão dentro da pasta da Secretaria de Assistência subordinada ao Estado. Então, o termo foi esse mesmo que eu quis dizer. Agradeço todo mundo que está aqui assistindo, agradeço o Alexandre, agradeço a Alexandra, agradeço a Carolina, agradeço muitíssimo a Silvia, e é isso. Agora que todo mundo falou, eu me sinto na obrigação de falar, gente, aquela pressão básica, mas enfim, vamos lá. Eu me senti muito, primeiramente, agradecer pelo convite, né? Essa mesa é muito potente, ela é necessária, porque, muito embora existam, essa mesa é uma forma de apoiar os movimentos sociais relacionados à causa LGBTQIA+. Então, para mim é uma honra estar aqui falando, compartilhando com esses cabeçudos que estão aqui. Então, muito obrigada. E fazer uma ressalva, né, acerca do antipunitivismo, né, e ressaltar a importância de práticas restaurativas emergenciais, principalmente no que tange essa população LGBTQIA+, porque, infelizmente, devido a essa sensação de violência e preconceito, o sofrimento psíquico dessa população tem aumentado muito,
né? Não que a justiça restaurativa seja terapia, mas ela acaba sendo o efeito terapêutico, né? Querendo ou não. Então, a importância de grupos reflexivos para que essas pessoas não tentam, não que elas superem a sua dor, né? Porque a dor, dependendo de um certo nível, ela pode ser um pouco complexa, mas não que essa dor seja necessariamente superada, mas que principalmente essa pessoa consiga lidar com essa dor da melhor forma. Então, fazer essa chamada, né, para grupos reflexivos, onde pessoas LGBTQIA+, possam compartilhar das suas experiências e se tornarem protagonistas da própria existência, do próprio discurso, que muitas vezes eles são violados no ato de violência, no ato de preconceito. Então, assim, é muito importante essa questão do grupo reflexivo, né? Porque devolve a voz que uma vez foi tirada no ato da violência. Então, muito obrigada, gente, pela presença, e é isso. Silvia, posso acrescentar só mais uma coisinha? Claro. Porque eu trouxe o elemento da responsabilidade, né, que tinha aparecido no comentário que você tinha feito, mas acho que é importante, né, dado que a gente falou, eu trouxe bastante na minha fala antipunitivismo, caminhos antipunitivos, trazer algo que a Carol pontuou lá no começo sobre responsabilização, né, ao pensar nos casos de violência, porque o antipunitivismo muitas vezes é visto encarado como se fosse, então, a gente está de boa com violência, pode seguir aí e a gente não quer que nada aconteça, quando na verdade não é sobre isso, é sobre outras formas de lidar com a violência que pensem em processo de responsabilização e de criar caminhos que não sejam de gerar uma violência, um sofrimento, que é o que está ligado, na verdade, com a punição, né? Com os caminhos retributivos de fazer a pessoa pagar pelo que ela fez, que tem esse tipo de objetivo, né? Uma punição. Enquanto quando a gente pensa no caminho antipunitivo, que é de responsabilização, a gente está abrindo para outras possibilidades de pensar as necessidades das pessoas envolvidas, né? Nesses conflitos, pensar em outros tipos de horizontes do que pode ser essa responsabilização, que ligam com transformação social, que liga com debates de estruturas também, de racismo, de classe, de gênero, como tudo isso opera ali para que atos de violência aconteçam, que são debates que são completamente interditados pelos caminhos punitivos de que a gente tem que aqui fazer essa pessoa individual aqui pagar por um ato do passado dela. Acho que isso, enfim, queria trazer essa reflexão assim, né? Falando mais diretamente isso, porque para quem está na JR isso é algo dado, algo mais evidente, né? Mas acho que para quem não está, para quem tipo pode escutar essas palavras e achar um pouco, mas então o que é isso, né? Antipunitivismo, então tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. É justamente nessa perspectiva de transformação com responsabilização que vai ser possível a gente construir, né? Vidas, experiências para além da dor, para além desses lugares e tal. Porque os caminhos punitivos fazem é a reprodução da dor, né? Os antipunitivos são a construção de outra coisa. Enfim, só queria trazer esse outro ponto. Eu agradeço muito, muito, muito. Realmente me senti muito honrada de estar aqui mediando essa mesa, ouvindo a todos essas brilhantes colocações, pontuações, brilhantes, necessárias, fundamentais, urgentes. Gostei muito da ideia, da palavra germinar, né? E desse conceito, dessa ideia da gente adotar, inclusive suas múltiplos significados. Antes de finalizar, eu queria pontuar, porque eu acho fundamental, né, que a Alessandra Tavares estaria aqui conosco como uma das, né, junto comigo como mediadora, mas por intercorrências ela acabou não podendo estar presente, mas queria obviamente fazer esse salve e honrar ela e toda a trajetória dela e toda a construção que ela já fez e faz, não só em nome da justiça restaurativa, mas toda a construção social, política,
né? Então, queria, antes de encerrar, fazer essa pontuação. E, mais uma vez, em meu nome e em nome da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB de São Paulo, em nome desse Congresso Internacional, agradecer muito a presença e aos oferecimentos e a germinação de cada um de vocês. Acho mesmo que essa mesa é um marco na justiça restaurativa e que a gente esteja juntas, próximas, daqui para frente, para continuar essa germinação, essa construção, e que muitas e belas coisas floresçam a partir disso. Agradeço muito, bom dia a todos que estiveram aqui nos assistindo. Continuamos até amanhã, e lembro que amanhã, dia 30, né? As mesas de encerramento do Congresso vão acontecer num outro canal aqui do YouTube. Obrigada, bom dia a todas. Bom dia, obrigada.